Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar nesse vídeo sobre o Império do Café e os imigrantes, conteúdo que está no livro Apis de História. Vou pedir que compartilhe esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp e Facebook, pois há muitas pessoas estudando em aulas remotas e esse vídeo poderá ajudar muito. Peço também o seu like, assim eu posso saber se esse conteúdo é relevante aqui no canal. Quem ainda não for inscrito e deseja receber as notificações dos nossos próximos vídeos, peço que se inscreva e ative o sininho, assim o YouTube vai te avisar quando a gente colocar um vídeo novo no canal. Dessa forma consigo estar com todos vocês por mais tempo aqui. Amo saber que você está aqui comigo. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Abra seu livro Apis na página 33, onde você vai ler o título Muitos povos, muita terra. Acompanhe comigo a leitura. Dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, além de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, destacavam-se sírio-libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Recentemente, vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. Viram quantos povos? Muita gente, né? O Brasil, apesar de todos os problemas, é uma terra receptiva. Tá certo que muitos desses imigrantes sofreram muito em nossas terras ao longo da história, mas o Brasil recebe muitos estrangeiros desde sempre. No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde cultivavam uvas para a fabricação de vinho e criavam porcos. Sobre a cultura do café, já criei um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima e também um link abaixo na descrição. Porém, além do café, podemos ver que haviam outros cultivos e em outros estados. Vale a gente lembrar que com a libertação dos escravos, em vez de aproveitar a mão de obra que acabara de se formar no país, as elites brasileiras preferiam trazer para o Brasil os imigrantes europeus. Desde as primeiras décadas do século XIX, já se pensava na imigração europeia como solução para a falta de mão de obra nas lavouras brasileiras, principalmente a do café. Além disso, essa iniciativa ia de encontro com a intenção das elites de branquear a população brasileira, depois de séculos de escravização. Deu para perceber que o preconceito não permitia que eles contratassem os negros africanos que vieram para cá trabalhar como escravos dos europeus, mas que, com a tal libertação, esses mesmos escravos não serviam mais para trabalhar. Afinal de contas, tudo o que eles queriam era exterminar o povo negro daqui e deixar somente os brancos. O governo brasileiro, então, fazia propaganda na Europa para incentivar a emigração ao Brasil, atraindo a população que estava em más condições de vida em seu país de origem. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas para as cidades. Eles eram atraídos pelo trabalho nas novas indústrias que se formavam, principalmente têxteis e alimentícias. Alguns abriram pequenos negócios, os espanhóis, assim como os portugueses. E os italianos vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio. Você está vendo as imagens do livro. Nessa primeira, temos uma família de origem italiana posando para um retrato em frente à sua pizzaria, em 1935, no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Já esta imagem, que é mais recente, são descendentes de italiano colhendo uva no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. De todas essas pessoas que vieram para cá, algumas fugiram das guerras e conflitos que ocorriam em seus países, como o caso de muitos imigrantes que chegaram aqui em meados da década de 1990. Nessa época, Nigéria, Angola e República Democrática do Congo eram países que estavam em conflitos, mas foi a partir dos anos 2000 que o número de imigrantes europeus e da América Latina cresceu consideravelmente. Nesta outra imagem, que também é do livro Apis,
Temos um grupo de ferroviários espanhóis na Estrada de Ferro Votorantim, em Sorocaba, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada na década de 1930 e essa, já recente, foi tirada na Feira de Sevilha, um evento da comunidade espanhola, também em Sorocaba. A foto é de 2014. Por essas imagens, podemos constatar que o povo imigrante tentou, de alguma maneira, manter sua cultura viva, mesmo tão longe de seus países de origem. Essa cultura permanece viva graças aos descendentes dos imigrantes que permitiram que assim fosse. Agora, vá até a página 74 do seu livro Apis para continuarmos nossa aula. Acompanhe comigo a leitura. No fim do século XVIII, o café começou a ser cultivado no Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Depois, se expandiu nos séculos XIX e XX para as regiões vizinhas, por quase todo o estado de São Paulo e depois para o sul de Minas Gerais e o norte do Paraná, tornando-se a maior riqueza econômica do país. Sobre isso, falo em meu vídeo, O Império do Café, que já mencionei anteriormente. O vídeo tem muitas informações sobre o café, vale a pena ir lá acompanhar. Em pouco tempo, a produção cafeeira do estado de São Paulo atraiu muitos trabalhadores para a região. Hoje, o café é cultivado principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Espírito Santo. Nas fazendas de café, trabalhavam de início os negros escravizados. Muitos deles foram trazidos das regiões das Minas, que já não produziam tanto ouro. Antes do café, tivemos o ciclo do ouro no Brasil, que levou muitos escravos a trabalharem até a exaustão total, chegando alguns a morrerem de exaustão nessas tais minas de ouro. A partir de 1850, a mão de obra escravizada foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. Essa troca de mão de obra se deu pois a Inglaterra criou a Lei Eusébio de Queiroz, a tal lei para inglês ver, que impedia o tráfico negreiro. Se quiser saber melhor sobre esse assunto, tem um vídeo no canal chamado Os Ingleses e o Fim do Tráfico dos Escravizados, onde explico o porquê da Inglaterra criar essa lei. Só vou dar um pequeno spoiler. Não foi porque a Inglaterra era boazinha, não. A escravidão aqui no Brasil foi abolida somente em 1888, portanto 38 anos após a Inglaterra ter criado a Lei Eusébio de Queiroz. No seu livro Apis, temos esse mapa chamado Brasil, Expansão Cafeeira do século XIX. Esse mapa mostra exatamente quais eram as áreas de cultivo do café, que é essa área marrom, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As setas que estão em azul estão indicando para onde o café se expandiu no século XIX. Observe que são poucas áreas de expansão, basicamente dentro do estado de São Paulo. Agora, as setas verdes que representam a expansão no século XX, você poderá observar que foi para outros estados, como Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. É interessante que percebamos que a partir do momento em que o ciclo econômico começa a mudar, as pessoas passam a entrar em alinho com esse novo ciclo. O povoamento de muitas cidades do Brasil aconteceu dessa forma. Foi gerado um novo ciclo e as pessoas passaram a ir até onde esse ciclo estava fomentando trabalho, moradia e vida digna. Isso não foi diferente com a industrialização. Muitas pessoas migraram do campo para a cidade para ter melhores condições de vida. Tudo isso são fatores que contribuíram e contribuem para o povoamento do nosso país. Esses deslocamentos acontecem no planeta todo. Não é uma exclusividade nossa, não. Na grande maioria, estão sim ligados às atividades econômicas, mas, como conseguimos constatar, aqui nesse vídeo existem outros motivos. Todas as atividades econômicas continuaram existindo, mesmo com a chegada de um novo ciclo. Por exemplo, o ciclo do ouro não deixou de existir porque começou do café, ele apenas perdeu força. E assim com todas as outras atividades agrícolas e pecuárias. No Brasil, hoje em dia, a maior produção agrícola que temos é a soja, mas o café e a cana-de-açúcar ainda permanecem entre os produtos mais importantes, pelo seu potencial de exportação, ou seja, da grande comercialização que ele possui fora do nosso país. O Brasil manda para o comércio exterior esses produtos cultivados aqui dentro. Segundo o Ministério da Agricultura,
Os principais estados produtores do café são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Juntos respondem por 98,6% da produção nacional. Muito bem, agora você irá resolver as atividades do seu livro Apps, pois, como você prestou bem atenção na minha aula, conseguirá responder a essas questões muito facilmente. Número 1. Quais tipos de mão de obra foram utilizados no plantio do café desde as primeiras lavouras até hoje? Número 2. O que ocorreu em 1850 no Brasil que impulsionou a substituição da mão de obra escravizada pela dos imigrantes europeus? Muito fácil, né? Mas, se ainda restar algumas dúvidas, chame seu professor ou professora para que essas dúvidas sejam todas esclarecidas. Gratidão por chegar até aqui comigo e beijinhos da Pro!